Henker que vive duas vezes. Capítulo 571. Teste de qualificação, 12. Cronos podia sentir os dois poderes adormecidos nas fontes se posicionando como engrenagens de uma roda. Tempo e morte. Ele havia perdido a morte para Hades, mas tecnicamente, era mais autoridade para governar o submundo do que o próprio conceito de morte. Graças a isso, Cronos foi capaz de libertar a morte e turvar o mundo ilusório. Seu plano era levar Alforone à morte. As lendas do deus não afiliado, Cronos, mancham o 77º andar. O portão da luz, o território sagrado do jogador, Vivasvat, está repleto de lendas de Cronos. Lendas estão circulando. Jogador Vivasvat não possui conquistas. O domínio da morte foi ativado pelas lendas. O jogador Vivasvat resiste ferozmente. O poder do jogador Vivasvat, invencível, foi ativado. A ativação de morte foi cancelada devido à sua incompatibilidade. Tola. A voz de Alforone estava cheia de fúria. A maioria das habilidades de Alforone foram pausadas depois que Cronos lançou suas lendas no mundo ilusório. Nesse ritmo, eles invadiriam o ego de Alforone e seria difícil para ele se mover. Este era o momento que Cronos esperava. Agora, a energia restante da morte foi transformada em uma maldição. Uma maldição extrema afetou o jogador, Vivasvat. Unstable Cars, Binding, foi ativado. Switch. Rap. As ações de Alforone ficaram cada vez mais lentas. O domínio da morte fluía ao longo da escuridão e o envolvia firmemente como correntes. O conceito de morte não foi particularmente eficaz contra a natureza de Alforone. Mas agora que Alforone foi invadido pelas lendas e ficou mais fraco, ele estava fortemente preso. Isto era exatamente o que Cronos e o Conde Ferenc estavam planejando. Foi a melhor maneira de ganhar tempo para eles. Mas ainda não temos muito tempo. Dududu. Alforone continuou a liberar força, embora estivesse preso pelas trevas, e convocou de volta o poder que havia expelido anteriormente para o mundo ilusório. As correntes começaram a se desenrolar em ritmo acelerado. Que força inacreditável! Cronos estalou a língua. Ele não conseguia nem imaginar de onde viera um ser tão poderoso. Ele ficou tentado a atacar Alforone com uma série de ataques. Mas quando pensou na diferença de forças entre eles, sabia que não tinha chance. Enquanto ele estivesse na torre, não havia como derrotar Alforone. De acordo com o Conde Ferenc, Alforone estava bloqueando todos os transcendentes sozinho, o que significava que o cara tinha muitas armas escondidas. Eventualmente, Alforone afrouxaria suas correntes e mudaria a situação. No entanto, isso levaria tempo, e talvez fosse o suficiente para Cronos restaurar suas forças e tentar outra coisa. Cronos olhou para cima e de repente abriu os braços. O que você está fazendo? Alforone estava confuso. Ele acreditava que Cronos estava prestes a começar seu ataque. O que mais? Cronos apenas sorriu, como se Alforone estivesse perguntando o óbvio. Vou salvar meu filho estúpido. Naquele momento, o domínio do tempo foi ativado. A escuridão que manchava o mundo da luz expandiu-se mais ferozmente. O ar vibrou e Cronos pôde sentir-se conectado às amplas leis do universo. Era uma sensação que ele não experimentava há algum tempo, e a sensação de transcender todos os universos e dimensões e olhar o mundo de cima eletrizou sua alma. Naquele momento, Cronos sentiu que poderia se tornar todo-poderoso e onisciente, algo que todos os seres divinos desejavam. No passado, ele havia parado o tempo para acabar com a guerra civil do Olimpo, usando uma habilidade que vários seres divinos temiam. Acho que é demais girar a roda do tempo e do espaço. No entanto, Cronos sabia que sua força atual não era suficiente. As coisas eram muito diferentes de como eram no passado. Mesmo que ele estivesse restaurando suas forças, não era uma fração do que ele costumava ter. Se ao menos ele pudesse retroceder um pouco no tempo do universo. Ele não estava pedindo muito. Tudo o que ele queria era um mês, até dias. Ele queria voltar no tempo até o momento anterior a Jeong-Wu entrar na torre. Mas isso parecia impossível. Ele só conseguiu girar a roda 2 vezes quando ainda estava no auge. E isso só foi possível porque o Olimpo usou um número significativo de leis de causalidade. Naturalmente, não funcionaria agora. Pela primeira vez, Cronos ansiava por suas antigas habilidades, mas tentou usar a roda de outra maneira para se tornar quase onisciente. Se ele percebesse o passado com a roda, seria capaz de ver tudo o que estava acontecendo no universo naquele momento, e se percebesse o futuro, seria capaz de ver o que aconteceria. Cronos seria capaz de fazer sozinho o que as 3 nornas do 16º andar tinham que fazer juntas. Claro, ele não seria capaz de ver o futuro. Todos tiveram destinos diferentes e havia muitas variáveis. Nada foi gravado em pedra. A capacidade de observar as possibilidades era algo que apenas um imperador que transcendia o espaço e o tempo possuía, mas no momento, Cronos conseguia aproximar-se da capacidade. Se ele se concentrasse em uma pessoa ou local específico, também seria capaz de limitar variáveis. Cronos escolheu olhar para Jeong-Wu e, em particular, para o futuro que estava diante de Jeong-Wu. Não há como escapar da jaula de Alforone agora. Não há como salvar Jeong-Wu sozinho, então tenho que encontrar uma maneira de ajudá-lo a escapar da torre de alguma forma. Isso é tudo que posso fazer. Cronos conhecia seus limites, então tentou olhar para os diferentes futuros que Jeong-Wu enfrentava na torre. Ele planejava buscar um bom resultado e liderar Jeong-Wu nessa direção. Por um breve período,
Inúmeros futuros passaram pelos olhos de Cronos. Ele viu mais de 10.000 possibilidades. Não. No entanto, o desespero o dominou enquanto ele olhava para os diferentes futuros. Apesar do número surpreendente, nenhum teve um final feliz para Jeong-woo. Yeon-woo cerrou os punhos. Baque, baque. Seu coração batia loucamente e seu sangue circulava rapidamente. Ele quase se sentiu tonto. As coisas que ele viu da vida de Cronos até agora foram além de chocantes. Todas as coisas que ele acreditava serem verdadeiras foram despedaçadas. Seu pai sofreu por eras e, no final, ele se sacrificou pela esposa e pelos filhos. Ignorando esse fato, Yeon-woo só estava cheio de ressentimento em relação a seu pai no passado e agora não conseguia mais conter as emoções que fluíam de seu coração. Pai. Ele queria dizer a palavra na ponta da língua repetidas vezes, mas não conseguia. Ele queria correr enquanto observava as lendas vívidas à sua frente e estava furioso por não poder. Quando Cronos perseguiu Jeong-woo e tentou virar o jogo contra Alforone, Yeon-woo quase gritou, não. Mas a palavra não escapou de sua boca. Não poderia. Os possíveis futuros que Cronos tinha visto eram aqueles que ele também tinha visto. Eles são como os que vi no diário. Cronos estava testemunhando os inúmeros futuros que o vestígio de Jeong-woo teria que vivenciar, as mesmas experiências que haviam sido registradas no diário. Ele estava observando a dor do desespero e da angústia de Jeong-woo se repetindo continuamente, sem qualquer alívio. Se essas cenas vívidas tivessem partido o coração de Yeon-woo, como o pai dele se sentiria? De alguma forma eu tenho que ajudar o pai. Yeon-woo queria ajuda usando todos os meios possíveis. Mesmo que isso fosse apenas uma lembrança e algo que já aconteceu, mesmo que fosse em vão, ele queria ajudar seu pai. Ele só queria ajudar. Essa expressão desesperada não combinava com o pai desprezível de que ele se lembrava. Seu pai sempre foi taciturno e brusco. Uau! Yeon-woo liberou sua força com todas as suas forças para sincronizar mais uma vez. Ele não percebeu que já fazia algum tempo que começava a pensar em Cronos como seu pai. Porém, por mais que ele se movesse no mundo da mente consciente de Cronos, era difícil se reconectar com a consciência. A reconexão falhou. A reconexão falhou. Aviso: seu atual nível de sincronização com o Cronos é desnecessariamente alto. Se você se reconectar com sucesso, há uma grande probabilidade de ficar preso nas lendas de Cronos. Em vez de se reconectar, encontre as fontes para terminar a missão. Aviso: seu nível de sincronização atual é desnecessariamente alto. Forçar uma reconexão pode destruir o ego da sua alma. A característica sangue frio falhou devido a um motivo desconhecido. Caramba! Bam, bam! Quando a sincronização falhou repetidamente, ele tentou mover seu corpo espiritual para romper as cenas da lenda que se desenrolavam abaixo dele. No entanto, nada funcionou. Yeon-woo ergueu a cabeça com uma expressão frustrada. Ele precisava encontrar um jeito, mas estava furioso demais para pensar racionalmente. Ele não pôde deixar de se sentir irritado porque não conseguiu encontrar uma solução. Só então, Yeon-woo sentiu algo fora do lugar se contorcendo no canto do seu coração. Ele abruptamente caiu em calma. O demonismo. Ele ainda estava combinado com o demonismo, e Cronos também estava. Ele finalmente encontrou um ponto de contato. Ele não sabia se era apenas uma coincidência o demonismo ter se movido agora, ou se o demonismo estava tramando alguma coisa. O mais importante foi que ele encontrou uma maneira de sincronizar mais uma vez. Yeon-woo reuniu toda a sua consciência e lançou-a no demonismo. Dududu. De repente, o mundo da sua mente consciente começou a tremer. Muito legal, muito. Cartas do demonismo passaram pela cabeça de Yeon-woo. A reconexão foi bem sucedida. Yeon-woo gritou o mais alto que pôde: pai. Yeon-woo, Cronos se virou, pensando ter ouvido a voz do outro filho. Mas é claro, não havia como Yeon-woo estar aqui desde que ele estava na Terra. Estou alucinando, no entanto, a voz era real demais para ser uma mera alucinação. Talvez tenha sido por isso que Cronos parou de se concentrar no futuro de Jeong-woo e mudou de rumo. Embora ele não conseguisse citar um motivo, parecia que seria capaz de encontrar uma solução se tentasse outra direção. Cronos rapidamente girou seu domínio do tempo e viu o futuro que ocorreria após a morte de Jeong-woo, e viu Yeon-woo seguir Jeong-woo até a torre. Ele viu Yeon-woo superar muitos obstáculos e alcançar seu verdadeiro corpo e, no final, viu Yeon-woo retornar a Cronos e ver suas lendas. Eu disse para não vir porque é perigoso. Suponho que vocês realmente sejam gêmeos. Nenhum de vocês escuta. Cronos suspirou e se virou. Não, o Yeon-woo do futuro estava ali. É porque sou seu filho. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.